fala sério. Você gosta de vir aqui? Gosta mesmo? Ou é protocolo de domingo? É protocolo de domingo? Não, né? É protocolo de domingo? Você vem porque você não aguenta a musiquinha do Fantástico? Que leva um monte de gente lá? Você sabia que teve uma pesquisa? Isso já é antigo já. Por causa da segunda-feira, né? A musiquinha do Fantástico levava muita gente à depressão. Porque vinha aquela musiquinha, poxa, no dia seguinte já é segunda, né? E muita gente não gostava. Mas enfim, tem audiência, né? Vai entender. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que é importante estar aqui. Amém? Nós estamos na casa do Pai porque nós entendemos que precisamos desse momento de comunhão, que precisamos ser instruídos pela palavra, que precisamos cultuar ao Senhor. Estar aqui, pelo menos no meu modo de vista, não é só o estar aqui é importante, porque nós aprendemos mais do Senhor. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Com certeza você já ouviu falar sobre a graça de Deus. Quantos já ouviram falar sobre a graça de Deus? Bastante gente, né? A graça de Deus é um universo muito rico. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, ficasse bem antenado, porque a graça, ela tem o seu modus operandi. Deus, Ele criou você, Ele trouxe você para um propósito. Eu não sei se você está vivendo esse propósito, mas a graça de Deus, tanto é que nós vamos ler sobre isso, a sua multiforme, porque fala da multiforme de graça de Deus, um dos papéis da graça, deixa eu ver se você consegue me entender, é levar você para um outro nível, para um outro patamar, é despertar em você quem você é. Bill Johnson falou, ele citou uma frase, eu achei fantástico. Quando você descobrir para que ou para que você está aqui, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. O Bill é fantástico, né? Bill Johnson é um cara cheio de Deus, eu estou falando porque você conhece um pouco do testemunho dele, do ministério dele, que é a Bethel Church lá nos Estados Unidos. E ele falou isso, e é uma verdade. Quando você descobrir para quê ou por que você está aqui, você não vai querer ser mais ninguém além de você mesmo. Uau! Eu sou meio doido ministrando, tá? Você não se assusta comigo não, tá? Alguns já conhecem um pouco, então às vezes a gente dá umas risadas, às vezes a gente chora, é por aí. Mas você tem uma identidade, tem uma essência que Deus depositou em você, tem um DNA em você. Foi ministrado esses dias sobre isso, que no seu DNA tem Yahvé, cientificamente comprovado, mas Deus te deu habilidades, dons, talentos, algo Ele colocou em você, que a graça dEle empodera, desperta você, para você viver aquilo que Ele criou você para ser. Nós estamos mexendo com um seminário, ainda vai ter data para lançar, na verdade já fizemos mas nós vamos trazer para Logos, com certeza, começar por aqui. E esse seminário chama Ativando Propósitos, porque nós entendemos que tem muita gente dentro da igreja frustrada, tem muita gente dentro da igreja que só está sentado e não está se movendo, se movimentando em busca ou naquilo que Deus já deu, já forneceu, já fez. Entenda como você achar melhor para ela. Deus já tem um plano, já tem um propósito, e você vai ser feliz nele. Eu acho interessante quando
Tem pais que falam assim, ó, meu filho, ele vai ser isso. Eu gostaria muito que o Benício fosse jogador de futebol. Não dá para jogar igual o pai. A gente conversa depois lá em cima. Porque se fosse, o Benício ia viver chorando. Eu gostaria muito que o Benício fosse o 10 da seleção brasileira. Não só pelos contratos que ele teria com o Madrid, com o Barcelona, com o Chelsea. Né? Ele com aquelas perninhas gordinhas dele ali. Ia dominar igual o Zidane. Para quem não entende futebol não está entendendo nada, né? Eu gostaria muito, né, dos diretores do Barcelona me chamar, Tanaka, vamos conversar porque eu preciso conhecer melhor teu filho. É o meu desejo, legal, poxa, perfeito se ele for. Mas Deus tem algo para a vida dele, que ele vai ser mais feliz do que aquilo que eu posso colocar como opinião, amém? O que eu posso ajudar como pai? É instruir, é no conselho, é caminhar com ele, filho, vamos trocar uma ideia, vamos lá, tanto com a Mari também. Ó, papai acredita nisso, mas vamos orar, o Espírito Santo vai direcionar, de repente essa porta, ser um companheiro, um amigo dele e dela, ali. Mas Deus já tem algo para eles, aonde eles vão ser realizados. Então tem um lugar aonde você é 100% realizado, e esse lugar é o centro da vontade de Deus, é aquilo que Ele tem para a sua vida, amém? Existe um lugar, tem um lugar. Tiago, não encontrei, vamos encontrar então, mas o tempo passa, que daqui a 5 anos, ó, preste atenção nisso, que daqui há 5 anos, você não venha falar, puxa, eu devia ter começado naquele tempo. Porque se você daqui a 5 anos chegar nessa consciência, significa que de alguma maneira você perdeu 5 anos, para ter essa consciência, puxa, eu devia ter começado naquele dia. Então que você não venha falar isso daqui a 1 ano, a 2 anos, a 5 anos, que você comece hoje a caminhar em busca daquilo que o Senhor já tem para você. E a graça tem papel preponderante nisso. Repetem comigo, a graça tem um papel preponderante no meu chamado. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, Efésios. Capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo 4. Aleluia! Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Quando fala de séculos na Bíblia, está falando de mundo, no mundo vindouro, as abundantes riquezas, você vai ver tudo isso. 8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você precisa entender o seguinte, vê se você consegue acompanhar minha linha de raciocínio. Jesus não pagou sentença, Ele cumpriu pena. Alô? Nós não somos pecadores pagando aqui nesse mundo a sentença em liberdade. Você já é livre. A graça de Deus, está falando aqui no 5, pela graça
sois salvos. A graça, ela tem várias maneiras. Nós ficaríamos aqui seguramente uma semana, 10 dias, 15 dias, falando da graça. Eu quero que você entenda um pouco dessa graça. A gente vai pincelar um pouquinho dentro dela. Eu estou falando pincelar um pouquinho, porque se trata de algo muito rico, e que levaria muito tempo, mas para que você possa entender o que essa graça já fez na sua vida, está fazendo e pode fazer, amém? Primeiro, a graça, ela já te trouxe a salvação. Pela graça sois salvos. Agora, se você já abriu o seu coração para receber essa graça, ou seja, Jesus é outra coisa. A questão é que está disponível. A graça é Deus começando. Eu acho interessante, olha aqui para mim. Eu acho interessante quando alguns ministros falam assim, ou pessoas, melhor, não só ministros, esquece, pessoas, falam assim, você tem que fazer isso para atrair a graça de Deus, se você fizer assim, você atrai a graça de Deus, a graça faz assim, faz assado. Mas aí eu entendo, porque se eu faço alguma coisa, não é graça, é pagamento. Alô, ei. Você está entendendo? Porque se eu faço alguma coisa para atrair, não é graça, é pagamento. Eu fiz alguma coisa. Então, não funciona assim. A graça é Deus começando, é a livre, espontânea vontade de Deus em nos alcançar, é a incontrolável vontade de Deus em nos alcançar, é a iniciativa dEle, é a atitude dEle, Ele decidiu nos alcançar, por isso que a graça é Deus começando, amém? Você não precisa fazer nada para atrair a graça de Deus. O que diz em Isaías 53? Que Ele levou... O que diz lá em Gálatas 3? Maldito todo aquele que for pendurado. O que diz em Efésios 1:3? Que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. O que você fez para receber tudo isso? Nada. O que você fez? Fala para mim, o que você fez para receber a liberdade? O que você fez para ser abençoado? O que você fez para caminhar em vitória? O que você fez para andar em saúde divina? O que você fez? Nada. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele sofreu, que Ele padeceu, tudo aquilo que Ele venceu, tudo aquilo sobre nós foi imputado a sua vitória. Amém? Você já é mais que vencedor. Por que a palavra fala de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Porque você é rei, Ele é o Rei dos Reis. Você nasceu para reinar. Amém? Obra da graça. Nós pensamos que a graça nós só conseguimos enxergar no Novo Testamento. E a graça de Deus nós encontramos também no Antigo Testamento. Ela não é uma palavra neotestamentária, só para o Novo Testamento. A graça nós encontramos no Antigo, é o que diz lá em Gênesis. Abre comigo lá, capítulo de número 6. No primeiro livro, Gênesis capítulo de número 6. Olha só o que diz o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós limitamos o agir da graça, pensamos que a graça ela só tem um plano salvífico, nós pensamos que a graça só é nos salvar, mas a graça ela é muito mais do que tudo isso. A graça de Deus
partindo dele, é o que sai dele, porque é aquilo que nós precisamos, o quê? A graça, para que nós pudéssemos caminhar naquilo que um dia ele fez para nós. A graça de Deus, ela tem um modus operandi. Você pode fazer a graça de Deus vã. Tiago, você tem certeza que a graça pode ser vã? Eu só dou trabalho para o pessoal da filmagem, né? Eu vou para lá, é só no tapete, né? Eu posso fazer a graça de Deus vã. Eu entendo que a graça, ela me traz por uma condição favorável, mas quando eu insisto naquilo que não é favorável, eu faço a graça de Deus vã. Quando eu entendo que a graça me libertou do pecado, me tirou daquela situação, mas eu persisto no pecado, eu faço a graça de Deus vã. Ou seja, o efeito que é para ela causar, não causa. Porque o uso da graça, como Paulo falou da última vez aqui, ao invés da liberdade que ela me traz, para a libertinagem, eu faço ela vã. Eu entendo que eu sou curado, que eu tenho saúde divina, porque Ele levou sobre si toda enfermidade, toda dor, toda tristeza, toda angústia, Ele levou lá, mas eu persisto em ser triste, eu persisto na enfermidade, eu fico entendendo, tentando encontrar maldição para quebrar. Acho incrível, às vezes, algumas pessoas que ficam tentando achar maldição para quebrar. Alô? Quando eu entendo que, como dizem Efésios, eu estou assentado lá com Ele, que eu fui feito justiça, que eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos, que Ele já se fez maldito no meu lugar, então não tem que ficar procurando maldição para quebrar. Quando eu estou nele, não tem maldição hereditária, não tem pecado que tem maior poder do que a cruz de Cristo e o sangue de Cristo na minha vida. Agora, eu me inclino para a maldição, eu fico pensando aquilo, eu passo a viver aquilo, eu faço a graça de Deus, eu torno a graça de Deus vã, porque eu não mergulho naquilo que já está pronto, preparado, que já foi feito. A palavra falou que já foi feito, eu já sou abençoado, eu já estou nele, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu preciso entender o nível da graça. Eu preciso compreender para onde essa graça pode me levar como benefício. Porque graça faz parte das benesses de Deus. Graça faz parte dos atributos de Deus. A graça e o seu irmão, amor, são os maiores atributos. A graça e o amor de Deus são os maiores atributos dele. Os maiores atributos. Ele é recheado de boas notícias, Ele é recheado de coisas boas, Ele é perfeito, Ele é grande, Ele é o alfa, Ele é o ômega, de fato o princípio de todas as coisas, o fim de todas as coisas, e Ele assim ainda nos encontrou numa situação, como diz a palavra, lastimável. Nós estávamos ainda perdidos no pecado, Ele foi e nos tirou, nos ressuscitou com Ele, nos colocou assentado, e eu fico procurando coisa para se coçar, sarna para se coçar. Depois de tudo aquilo que Ele fez, eu ainda fico entendendo, será que vou, será que não vou, Deus me ama, não me ama, será que é para aquilo, será que não é, mas é só isso, é só aquilo. Se nós meditarmos de dia e de noite, na lei, na palavra, viajarmos nela, mergulharmos nela, Ele vai criar, a condição da graça me leva para o destino que Ele tem para mim. Amém, amado? Você me ama ainda? Muito ou pouco? Tiago, mas não está muito bom para ser verdade? O que significa evangelho, você sabe? Não ouvi. O evangelho significa boas novas. Você lembra de João Batista? Sim ou não? Lembra de João Batista?
não sou digno de desatar as sandálias. Eis o Cordeiro, igreja, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Olha lá ele, ó. Ele é o Cordeiro. Olha lá, ele é o Cordeiro de Deus. Aquele lá que tira o pecado. Gente, olha que palavra poderosa. É aquele, é o homem, é ele, ó. Ele que tira o pecado do mundo. O que ele está dizendo? É ele que liberta você. Ele é a salvação. Ele é o Messias. É nele que você precisa se firmar. É nele que você precisa colocar a sua fé. É nele que você precisa caminhar. É ele que precisa ser teu amigo. É ele que você tem que chamar para jantar, para dançar, para caminhar. É com ele que você tem que andar. Olha lá, é aquele lá, o Messias. Eu não sou digno nem de desatar as correias. Eu não sou digno de nada. É ele, porque ele batizava. João batizava, e as pessoas perguntavam se ele era o profeta. Mas não, ó, é ele lá, ó. É aquele lá que vocês têm que se espelhar. É para ele que vocês têm que olhar. É ele quem vai resolver. O duro que João depois, né? Estava preso lá e chamou um pessoal e falou: pergunta lá, vê se é ele mesmo que a gente tem que esperar. Pergunta se é ele mesmo. Mas está aqui, ó. É ele mesmo. É ele. É nele que você tem que andar. É com ele que você tem que caminhar. O que o apóstolo Paulo falou? Pela graça, eu sou o que sou. O papel da graça, meu amado, a sua multiforme. A graça, ela veio também para nos salvar. Mas a graça também, diz em Hebreus, que ela também nos capacita a servir. Então a mesma graça que nos salva, é a mesma graça que nos capacita para sermos servos. A graça que salva, é a graça também que me dá a condição de servir. É o papel da multiforme graça. Então quando você está cheio, enxertado na videira verdadeira, envolvido com essa graça, quando ela vem e te acompanha, te capacita, quando você está totalmente entregue, envolvido nela, ela vai levar você ao propósito que Deus tem para você. Tiago, mas eu estou andando perdido. Tiago, mas eu estou sem saber o que fazer. Em tudo, Tiago, em todas as áreas da minha vida, eu não sei que rumo tomar. Queridos, como eu ouço isso? Eu ouço isso todo dia, até por causa da minha profissão, mas eu ouço isso todo dia. Tem um destino, tem um lugar preparado para você, mas é a graça quem vai te levar, por meio do Espírito Santo. Por isso que você precisa se entregar. Meu pai gosta de usar uma frase muito top, eu vou usar aqui com você também. Você só vai ter o absoluto de Deus quando a sua entrega for absoluta. Alô? Ei, tudo bem aí? Você só vai ter o absoluto de Deus quando a sua entrega for absoluta. Lutero falava uma coisa, que Romanos, o livro de Romanos, é a medula da Bíblia. Lutero falava isso. O que você quer dizer com isso, Tiago? Você quer conhecer um pouco mais sobre a sua realidade? Estuda Romanos. Leia Romanos. O duro que às vezes nós queremos resultados sem provocar os resultados. Muitas vezes nós queremos viver alta performance em todas as áreas da nossa vida, mas nós não procuramos, eu estou me incluindo nisso, nós não procuramos o que causa essa alta performance. Nós queremos ter um chamado, um ministério poderoso, seja mestre,
seja apostólico, seja profético, seja evangelista, seja pastoral. Nós queremos, dentro desses 5 ministérios, viver a alta performance, irmos a lugares maravilhosos, mas não provocamos isso. E a graça está disponível para nos conduzir para esse patamar que Ele um dia já nos colocou. Como assim já nos colocou? O mesmo poder que operou na morte é o mesmo poder que levantou Jesus, é o mesmo poder que está dentro de nós. Eu sei que, me perdoa se para alguns que já ouviram a minha ministração eu citar isso, desculpa se eu estou sendo repetitivo, me perdoa. Mas de repente tem pessoas, e eu gosto sempre de falar muito isso, que Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, o ladrão chegou e falou assim: ei, psiu, quando você entrar lá no paraíso, você me leva junto? O que Jesus falou? Como? Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E se eu te falar que foi diferente isso aí, você vai acreditar em mim? Ah, blasfêmia. O que esse cara vai falar? Ó, vamos ver. Nós temos que ir para o original. Quando Jesus estava lá, e um dos ladrões falou assim: olha, ei, Jesus, ei, Messias, quando você entrar lá, me leva. E o original, lá no original diz o seguinte: te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Porque Jesus não ia naquele dia para o céu. A palavra diz em um dos evangelhos, depois se você quiser, você pode me cobrar o endereço, que Jesus falou assim: olha, como coube a Jonas estar 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, cabe ao Filho do Homem estar 3 dias no seio da terra. Ou seja, Jesus morreu, só que Ele só ressuscitou ao 3º dia. Aonde que Ele ficou? Ele foi para o inferno. Fazer o que no inferno? O que Jesus foi fazer no inferno? Resolver a sua parada e a minha parada, porque nós estávamos lá. Ele nos livrou da encrenca que nós nos metemos. Ele nos livrou da situação complicadíssima e irreversível até o agir dele, que nós havíamos nos metido, através do pecado de Adão. Tanto é que ele é tratado como o segundo Adão, Jesus. Então, ele morreu, ele foi para o inferno, ficou 3 dias lá, resolveu o que tinha que resolver, tirou as chaves da mão do diabo, resolveu a morte, tudo. E quando ele subiu, ele levou o cativo o cativeiro, diz a palavra. Quem que é o cativo o cativeiro? Aqueles profetas do Antigo Testamento, que quando morreram não foram para o céu. Ah, você está falando que Josué, você está falando que Elias, você está falando que Davi, você está falando que Isaías, Jeremias, não foram para o céu quando morreu? Não! Eles foram para um lugar chamado Seio de Abraão. Ficaram lá. Eles não tinham, porque a palavra fala que Jesus foi o primeiro. A palavra fala, maravilhosa, por isso que ela não se contradiz. Por isso que a palavra fala que Ele foi o primeiro a entrar nos céus. Ele foi o primeiro. Então como é que antes eles iam entrar? Por isso que a palavra fala que Ele levou o cativo o cativeiro. Aqueles homens de Deus, mulheres de Deus que morreram, ficaram no lugar, não no sofrimento e nem purgatório, pelo amor de Deus. Eles ficaram, vamos dizer assim, numa antessala, com ar-condicionado, refrigerado. Eles estavam ali. Tinha uma galera no inferno, mas eles estavam ali. Aí Jesus, Ele morreu, foi para lá, resolveu. Quando Ele subiu, Ele levou o cativo o cativeiro. Ó, vocês que creram em Deus, que caminhavam com o meu Pai, vocês vão subir comigo. Aí Ele foi o primeiro a entrar nos céus, aí entraram os outros, e Ele foi lá e apresentou o sangue dele, ó, parada resolvida, o caminho está aberto, todos os que estão lá foram feitos justiça de Deus. Por isso que o ladrão da cruz, ele não foi naquele dia,
Jesus falou: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Antes ele tinha algo para resolver, ele tinha uma parada para resolver. Ele foi, resolveu, levou cativo o cativeiro, entrou dos céus, assentou no trono, e você e eu, pela fé, em espírito, estamos lá com ele. Por isso que eu quero convidar você a viver esse patamar que Ele já colocou você, que a graça já te proporcionou. Você não é qualquer um, você não nasceu para mendigar, você não nasceu para sofrer. Ele te deu uma condição favorável nesta vida. E Ele tem um propósito no qual você envolvido vai ser 100% realizado. Esse também é o papel da graça de Deus na nossa vida. Vocês estão me entendendo, sim ou não? A palavra de Deus, a graça de Deus, tem a sua maneira de agir, tem o seu modus operandi. E essa graça, ela quer encontrar hoje um coração disponível, aberto, para receber esse poder que vai conduzir você para o lugar que Ele preparou para você nesta vida. Vocês estão me entendendo? Repete comigo: a graça, ela é poderosa para me levar para o lugar onde Ele preparou. Tem um lugar. Tem um lugar, querido. É que muitas vezes nós deixamos a graça inoperante. Se é hoje que você precisa apertar o play, se é hoje que você precisa deixar realmente o papel dela se cumprir na sua vida, porque não é só te tirar do inferno, porque Ele já foi para lá, Ele já resolveu isso, mas você precisa deixar, você e eu precisamos deixar que essa graça potencialize as nossas vidas, e nos conduza para o lugar que Ele já preparou. Amém, amados? Como eu falei para você, eu ouço muito isso. Só que as pessoas que não conhecem a Cristo, que não tiveram ainda uma experiência, elas estão no lugar errado. Porque elas não têm a Cristo. Por isso que através das nossas vidas, nós precisamos ser usados realmente como instrumentos para ajudar essas pessoas a ter um encontro com essa graça. Aí a vida delas será alinhada totalmente com o propósito do Pai. Mas Tiago, e se eu perdi muito tempo, ou se essa pessoa perdeu muito tempo? Queridos, Deus, Ele transforma. Essa pessoa passa a viver em um ano que não viveu em 7, 8, 10, 12. O tempo é dele. Ele é Senhor, Ele não se perde, Ele tem um controle nas mãos, Ele tem um governo nas mãos. Por isso que quando nós estamos alinhados com Ele, ali totalmente envolvidos com Ele, Ele nos conduz. É Ele quem guia, é a graça dEle, é o Espírito Santo dEle, é o poder dEle, que é a graça, que nos conduz para o lugar onde Ele tem. Olha a vida de Paulo. Olha a vida de outros homens. Tiago, e os desafios? Os desafios você vai encontrar em todo e qualquer lugar. Os desafios você vai encontrar em todo e qualquer lugar. Mas eu vou sair dessa empresa. As pessoas falam às vezes.
Tá, querido, mas você vai para outro lugar, vai ter problema também. A outra empresa só é perfeita enquanto você não estiver lá. Por quê? Porque você vai chegar lá e você vai ver que tem pepino, tem problema. A questão é como tu vai resolver isso aí. A graça, ela nos capacita a vencermos cada desafio, cada obstáculo que essa vida coloca. A graça tem esse papel de nos capacitar. A graça tem o papel de nos despertar para aquilo que Deus tem. Amém, amado? A graça de Deus. Por isso que eu quero convidar você hoje a realmente entender um pouco mais dessa graça. Queridos, algo é fato, nós não vamos entendê-la totalmente enquanto nós estivermos nessa vida. Não tem como. Mas nós podemos experimentar e provar à medida que nós temos todos os dias, porque a obra vai ser feita, essa obra vai acontecer nas nossas vidas até a volta dele. Nós nunca vamos ser perfeitos. Amém? Amém, queridos? Não tem como, mas podemos ser melhores, mas podemos correr mais, mas podemos avançar mais, mas podemos ajudar mais, mas podemos vencer mais desafios. A graça, ela possibilita isso. A graça de Deus, ela tem o seu modus operandi. Eu quero finalizar com você te deixando um exemplo da multiforme graça dele. Como a gente entende que a graça, ela só não nos tira do inferno, nos trouxe a salvação, que nos capacita para servir e que nos leva ao lugar. Você imagina a graça de Deus, não uma fórmula, mas você imagina a graça de Deus como uma fonte. Deixa eu dar um exemplo aqui no natural. A eletricidade. A eletricidade, ela pode nos proporcionar o calor, o frio, o vento. Como? Se eu colocar a mão nessas lâmpadas aqui, eu vou queimar a minha mão, sim ou não? Se eu colocar a mão, o Beto sabe disso melhor do que eu, se eu colocar a mão aqui, Beto, vai doer, não vai? Mas se eu abrir o freezer da geladeira, eu vou sentir um frio absurdo. Se eu ligar o ventilador, ou se nós ligarmos o ar-condicionado, vai sair o vento. Tudo isso por causa da energia. O que está esquentando aqui é energia. O que mantém o freezer ligado é energia. Se nós ligarmos o ar-condicionado, vai vir o vento por causa da energia. A graça de Deus é assim, você precisa estar nela, ela tem várias maneiras de agir. A graça, ela te dá sabedoria, a graça, ela te traz capacidade, a graça, ela te influencia para fazer o melhor, a graça te inspira, te capacita a querer mais de Deus. É nisso que nós precisamos estar envolvidos, é nessa energia, nessa eletricidade, nessa bomba atômica, positivamente falando, é nessa energia que nós precisamos estar centrados, da graça de Deus. Porque essa graça vai te capacitar a fazer muitas coisas. Você já falou assim, puxa, que pessoa sem graça? Já falou? Fala sério. Você já falou? Você já falou. Pô, que cara sem graça. Pô, que menina sem graça. Não é verdade? Não é só, pô, que cara sem... Não tem graça. Eu sei que são conceitos diferentes, entendeu? Mas só para você entender. Quando você está fora da graça, você está fora da vida.
Quando você está fora do padrão graça, quando você não está envolvido nessa graça, quando você não está imergido nela, envolvido com ela, você está sem a direção do Espírito Santo. Você não está envolvido, por isso que você não consegue avançar, por isso que você precisa estar envolvido com essa graça, alimentado nessa graça, fortalecido nessa graça, renovado nessa graça, incendiado nessa graça. Você precisa caminhar nessa graça. Amém, amado? É um desafio? Todos os dias. Paulo falava, nós somos entregues à morte todos os dias. O que ele quer dizer ali? Nós temos desafios todos os dias, nós temos coisas para resolver todos os dias, a gente está nesse mundo aí todos os dias, mas a graça de Deus, ela nos protege, a graça de Deus nos capacita, a graça de Deus nos inspira, a graça de Deus nos alimenta. Amém, amado? Fabinho, me ajuda ali. Você pode se colocar em pé? Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Presta atenção. Ei, alô, Deus tem muito mais para você. Mas Thiago, eu estou num nível maravilhoso com o Pai. Amém. Permaneça, persevere. É por aí. Só que tem mais. Sabe por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Você entende? Essa graça que nos alcançou, ela é poderosa para reviver os teus sonhos. Quantos aqui não tiveram sonhos e sonhos e sonhos e sonhos e sonhos? Só que o tempo foi passando, a vida foi passando, as coisas foram ficando difíceis, o ânimo não era mais o mesmo, a intensidade não era mais a mesma. Ei, você lembra de Caleb? Caleb falou assim: hoje que a promessa se cumpriu 40 anos depois, eu estou mais forte de quando eu recebi a promessa. Ei, a graça quer despertar você nesta noite para os projetos e para os sonhos que Ele tem para você. Ei, não procrastina, não vai empurrando com a barriga, não vai levando de qualquer jeito. Ele quer renovar as tuas forças nesta noite. Ele quer te fortalecer nesta noite. Tem muito mais para você e para mim. Tem muito mais para você e para mim. Tem muito mais. A graça tem muito mais. É uma fonte inesgotável. Ei, é uma fonte inesgotável. Aleluia.